Olá, hoje estamos começando mais um vídeo aqui da nossa sequência do canal do YouTube e hoje a gente está com um convidado também muito especial, que é o Humberto. Ele é o gerente de inovação da Viva Eventos, uma empresa que começou aqui na cidade de Juiz de Fora, e hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre alguns temas bem peculiares, bem interessantes, que tem muitos mitos também, né, Humberto? Que é empreendedorismo, inovação, e vamos também fazer um paralelo com a energia solar, que vai ser bem legal. Então, obrigada, Humberto, aí pela presença. Então, conta um pouquinho aí da sua trajetória, só para a gente fazer um paralelo aí, né? Show de bola, Mirelle. Bom, primeiramente, né, agradecer pelo convite, né, pela oportunidade de estar aqui compartilhando um pouquinho com a sua turma aí sobre, enfim, sobre a minha trajetória, sobre um pouco do que eu tenho aprendido, vivido, né? Tentando falar rapidinho da minha trajetória, né? Sou nascido e criado aqui em Juiz de Fora, me formei em Engenharia Civil, né, na Universidade Federal de Juiz de Fora. Acho que durante a faculdade fui uma pessoa sempre bastante curiosa, né? Então participei um pouquinho ali das monitorias, né? Das pesquisas, cheguei a fazer um intercâmbio, então acho que desde a faculdade eu já despertava um pouco essa curiosidade de entender um pouquinho de tudo, até, acho que isso foi até um pouquinho a sementinha da inovação, né, que foi o lado que eu profissionalmente eu fui me encaminhando depois, né. Foi muito interessante porque a faculdade ela dá uma base técnica para a gente, né, não necessariamente uma base empreendedora ou algo do tipo, mas no dia seguinte da minha formatura, um amigo, né, enfim, conheci através de outros amigos em comum, ele já me chamou para me tornar, para que eu me tornasse sócio da empresa dele, né, de engenharia civil. Na época era uma empresa focada em projetos, né, e pô, foi tudo muito rápido, né, surgiu esse convite. Acabei abraçando o projeto. Dentro do projeto eu cada vez mais me vi empreendendo e não necessariamente fazendo os projetos, né? E dentro dessa possibilidade eu vi que eu tinha que me capacitar cada vez mais no empreendedorismo, né? Procurei o Sebrae, aprendi bastante. Dentro do Sebrae atendi várias empresas, uma delas foi a Vesper, né? E uma delas foi a Viva. Quer energia limpa, quer se libertar, quase não tem conta de luz para pagar. Vesper, energia solar. Vesper, energia que liberta. vespersolar.com. Então, assim, essa parte de empreendedorismo, acho que tem muita coisa na internet, né? Essas pessoas vão pesquisar. Questão de inovação também, eu acho que ainda tem muitos os mitos, né? Sim. Então, um pouco da sua trajetória, a gente acha que talvez é muito ligado apenas à tecnologia, esse é um dos mitos principais. Para você inovar, tem que ser uma coisa de outro mundo. E não é bem isso, né? Você consegue inovar em poucas coisas, em empresas, digamos, até mesmo consideradas tradicionais. E o que você tem visto, assim, desde que você passou pelo Sebrae, hoje na Vivo, como que vocês enxergam isso, né? Acho que o Sebrae foi a minha grande escola a nível de inovação, né? Foi onde realmente o Sebrae desenvolveu um método onde eles tinham o passo a passo para que qualquer empresa possa inovar, né? Eu tive a honra, assim, realmente, de aprender esse método, de levar esse método para várias empresas, né? E a repetição faz com que a gente vá aprendendo cada vez mais aquilo, né? E um ponto bem interessante desse método, né, até linkando com o que você falou, é que assim, né, então assim, de certa forma, o que o Sebrae, o que eu aprendi a nível de inovação, parte muito mais de ter uma sistemática para executar o que o empreendedor já faz muito bem, mas conseguir fazer com que ele execute aquilo de uma forma organizada. Eu gosto muito de trazer um caso que aconteceu na Holanda, bastante interessante, né? A gente sabe que na Holanda tem mais bicicleta do que gente, né? E tem um caso bastante interessante de uma empresa holandesa que fabricava bicicleta e tudo, e eles tinham um grande problema que quando eles mandavam a bicicleta para casa dos clientes, muitas vezes a bicicleta chegava danificada, né? Então, obviamente, isso gerava um transtorno ali para o cliente, para a empresa e por aí vai. E a solução que eles deram, eles tinham N possibilidades, né? Fazer uma caixa mais forte, uma caixa com material diferente, uma caixa reforçada. E a solução que eles deram foi fazer uma caixa de papelão, só que nessa caixa estava impressa uma televisão, né? Ou seja, a pessoa que ia transportar, ela não sabia que dentro da caixa tinha uma bicicleta, ela achava que tinha uma televisão. E por achar que tinha um produto ali muito mais sensível ao impacto, né, as pessoas transportavam aquela mesma caixa de uma forma muito mais delicada, né? Então, assim, eu acho que isso tangibiliza bem uma solução barata e efetiva para um problema relevante de uma empresa, né? Então, acho que a inovação passa muito mais por isso do que necessariamente pela tecnologia. Mas eu gosto de pensar muito que para você achar o bom exemplo, você tem que estar disposto a testar,
a eventualmente errar mais do que acertar, né? Então tem muito disso também, de ser perseverante, de saber que as coisas também têm um certo tempo. Você tem que testar rápido, claro, mas o que é rápido? É fazer de um dia para o outro? Não é assim também, né? O que você enxerga que alguém que está querendo começar a inovar ou uma empresa que faz algo diferente, o que ela tem de diferencial? O que você consegue enxergar? Assim, alguém que está pensando em começar a inovar ou pensando será que o que eu faço é inovação, né? Como você disse, né? Às vezes a galera acha que a inovação, surge uma lâmpada aqui, vamos ter uma ótima ideia e vamos inovar. Mas é o que você disse, sabe? Acho que a inovação ela parte muito do erro e do acerto. E muitas vezes o erro vem justamente antes do acerto, né? Então, assim, uma característica que eu comento bastante com o time lá, e acho que é o que a gente é mais testado dentro do nosso setor hoje, é a resiliência, sabe? Então, às vezes a gente acha que o setor de inovação deve ter um monte de gente criativa lá, mas, sinceramente, eu acho que são pessoas muito mais resilientes do que criativas, sabe? Porque a inovação pressupõe o erro, né? É o que você trouxe, né? Às vezes a galera vê um grande empreendedor, vê as conquistas, os acertos que ele teve, mas às vezes os erros, os aprendizados para chegar ali não são tão claros para todo mundo, né? E em relação a essa questão que você trouxe, né, do caminho para as empresas gerarem diferencial, para inovar e tudo, sinceramente eu acho que parte muito de você ter uma clareza grande do seu negócio e do seu cliente, né? A partir do momento que você tem uma clareza bem grande do seu cliente, você se torna mais apto a resolver as dores que de fato ele tem. E eu acho que um primeiro ponto bem interessante quando a gente fala de inovação é de fato entender o que a empresa quer, né? Então a empresa quer inovar para gerar mais receita de forma direta, a empresa quer inovar para de alguma forma ser reconhecido pelo mercado e eventualmente gerar receita de forma indireta, né? Sim, na sua opinião, como que a empresa ou a pessoa que está querendo fazer uma atitude inovadora, como é que vocês medem, né? A gente estava falando muito sobre essa questão de tem que medir, você tem que ter os indicadores. Na parte de inovação, mesma coisa, né? Não adianta também você... vou testar aqui, esse aqui não deu certo, esse aqui deu certo, tá tudo certo. Não, né? Tem que seguir um parâmetro também. Mesmo na área de inovação, você também precisa seguir alguns processos. Sim. Como que você enxerga essa parte? Um ponto assim, que eu sempre gosto de pensar é na gente pensar em qual a validação necessária dentro do momento daquela ideia, né? Então, por exemplo, se você está numa empresa no momento extremamente inicial, eventualmente a validação pode ser você ter o seu primeiro cliente, né? Se você já está numa empresa, com uma empresa ou um produto, uma solução que já tem uma certa demanda, talvez a sua validação, o seu indicador seja atingir uma meta X, que muitas vezes é uma meta financeira, mas não necessariamente é uma meta financeira, sabe? Então, eu costumo comentar com o pessoal assim, que às vezes, quando a gente fala de indicador, né, de métrica, todo mundo pensa no número, né? Então, tem um indicador e tem um número embaixo. E, no final das contas, talvez realmente seja isso. Mas eu acho que o que é muito interessante a gente pensar é que, assim, o indicador nada mais é do que um reflexo da estratégia que foi montada, né? Então, assim, a partir do momento que você sabe qual o caminho aquela solução tem que percorrer e o momento atual que aquela solução está, você passa a ter mais clareza de qual é o indicador que você tem que medir, né? Então, em vez do contrário, né? Porque às vezes fica muito focando ali, não, preciso de um indicador que às vezes não mede muita coisa. Né? Exato. E é até um erro, assim, que a gente já cometeu lá, sabe? De, por exemplo, num estágio extremamente inicial de um projeto, você se guiar pela métrica de receita, por exemplo, sabe? E às vezes é um desafio, porque assim, dentro da empresa e dentro do setor, assim, obviamente, os projetos eles têm o objetivo também de gerar receita, né? Só que eu acho que é muito interessante pensar no contexto daquele projeto, né? Então, assim, talvez no primeiro mês ou eventualmente no primeiro semestre de um projeto, cada projeto tem seu desafio, né? Mas, eventualmente, no momento mais inicial, talvez a receita seja uma métrica secundária, né? Então, talvez na inovação, a gente fala um pouco sobre early adopters, né? Que são os adotantes iniciais ali das soluções. Então, normalmente, quando você cria uma nova solução, você já pode entender quase desde o início que, essa solução que eu estou criando não serve para todo mundo. Eu vou mirar aqueles 10, 15% ali que são os early adopters, né? Que são as pessoas que de fato talvez tenham uma propensão para abraçar a minha solução. Fala um pouco da nossa experiência, né, em relação a fazer alguma coisa diferente. Não sei qual que é a sua opinião também sobre isso. Então, às vezes você já tem uma trajetória de alguns anos, você quer fazer alguma coisa diferente.
qual o nível de esforço. Talvez você não comparar tudo que você está fazendo por uma questão de subsistência da empresa, né? Então você vai direcionar, igual vocês têm hoje, um ramo ali, uma parte da empresa, né, de inovação. Mas isso nem sempre existiu. Só que eu particularmente considero a Viva muito inovadora, mas não tinha um setor, né? Então, como assim saber o momento, né? E como você direcionar o seu esforço, para também não ser uma coisa que pode arrasar a empresa de uma hora para outra, porque você investiu tudo aquilo no setor, né? Vamos chamar assim. E nem todo mundo pode ter um setor de inovação, né? Nesse momento, né? Exato, assim, acho um ponto bem interessante que você trouxe a questão da Viva ter nascido uma empresa inovadora, né? Até quando os diretores lá me chamaram para a gente pensar, né, começar a rascunhar esse setor de inovação, o primeiro pensamento que me veio foi esse, assim, sabe? Tipo, como é que eu vou ajudar uma empresa que, pô, já nasceu inovadora, né? Não é nem que a Viva é inovadora, é que a empresa nasceu inovadora, né? Os diretores, os fundadores, eles são pessoas muito inovadoras, né? Mas eu acho que o grande ponto foi conseguir sistematizar todo esse processo, né? Concordo muito quando você diz, né, nem toda empresa tem um setor de inovação, o que não significa que as empresas não possam inovar, né? E muitas vezes, assim, enfim, eu já cheguei a conversar com algumas pessoas de multinacionais e tal, tem algumas empresas que você tem, por exemplo, empresas com 30, 35 mil colaboradores e o setor de inovação com 3, 4 pessoas. Sabe? Então, assim, não necessariamente você tem que ter um mega setor para inovar também, né? Mas eu acho que um ponto bem importante, assim, da gente trazer também é que a grande maioria das empresas no Brasil, elas não necessariamente precisam ter um setor de inovação para inovar, sabe? Então, é óbvio que existem empresas maiores do que a Viva, existem empresas menores do que a Viva e essa realidade que eu estou tentando trazer é muito a nossa realidade, né? Que não é nem a certa nem a errada, né? Então acho que cabe um pouco a cada empreendedor assim entender qual que é o seu momento, né? Eu acho que a pulguinha atrás da orelha que a galera está cada vez mais colocando é que de fato é necessário pensar em inovação, né? De uma forma mais robusta ou de uma forma mais objetiva, mas essa pulguinha atrás da orelha eu acho que é muito positiva, né? E assim, o mundo como um todo tem cada vez mudado mais rápido, né? Então se você ficar parado, não se adaptar, uma empresa de contabilidade que faz como fazia 20 anos e não se reinventou, né? Querendo ou não, já passa pela inovação, né? A gente aqui fez esse trabalho e acaba que, como a gente trabalha com energia solar, a gente entende que a gente trabalha com um produto que é inovador. Então, apesar da gente não criar tecnologia, eu não estou criando aqui um painel com uma tecnologia diferente, não. A gente oferece para os nossos clientes. Mas na revisão que a gente fez até dos valores aqui da empresa, um dos nossos valores é a inovação. Porque a gente tem que estar sempre ligado no que tem de mais novo para os nossos clientes. Tem alguma coisa que já está no mercado, que já foi feito teste pelas empresas que fabricam e que está disponível e faz sentido? Então, a cultura mesmo de buscar sempre algo mais inovador, que tenha mais eficiência, que seja mais interessante para o cliente, querendo ou não, já faz parte da cultura da empresa, não precisa necessariamente ter um setor. Então, um exemplo aqui. Exato. Né? Todo mundo tem que ter esse sentimento de, poxa, eu tenho que estar sempre antenado. Será, o cliente me falou isso aqui, será que não aceitar simplesmente? Não, é assim que a gente faz e sempre vai ser assim. Não, no mercado de energia solar, olha, de mês em mês vocês têm que estar vendo alguma coisa nova, não quer dizer que vai ser necessariamente boa ou eficaz para aquele cliente. Mas muita coisa mudou nesses nossos 5 anos de empresa. Se eu for pensar, 5 anos é muita coisa, depende do referencial, né? Pela quantidade de transformação que a gente já viu no mercado, é um mercado que muda bastante. Né? Então, assim, só trazendo um outro olhar também, né? Não, perfeito, acho que é isso, sabe? Como você trouxe, né? Acaba que vocês atuam como um vetor para a inovação chegar em mais lugares, né? Então, eu acho que essa inovação enraizada, né? Ainda que, igual você disse, né? A energia solar, ela existe, né? E vocês acabam tendo ela como um produto, uma solução que vocês levam, né? Mas eu acho que faz muito sentido isso que você trouxe, né? E, naturalmente, né? Setores inovadores, como é o setor de vocês, acabam tendo uma mudança cada vez mais rápida, né? E às vezes é difícil para o cliente também acompanhar essa mudança, então tem que ter alguém que de fato conheça ali da solução, do mercado, da tecnologia para, enfim, orientar e dar o melhor caminho possível, né? E fazendo um paralelo com isso, o que você deixaria de uma dica, assim, para alguém que não acha que não inova, ou que gostaria de fazer mais,
uma primeira coisa que poderia ser feita, assim, uma primeira análise, uma primeira ação que poderia fazer? Eu quero começar a inovar mais a partir de 2024, por exemplo, Sim. agora desse ano. Você trouxe aí a questão de uma empresa que acha que não inova e uma empresa que está querendo, ou uma empresa que está querendo inovar. E assim, sem dúvida, acho que a ação é uma só, é perguntar para o seu cliente, sabe? Então, se você inova, provavelmente seu cliente algo muito relevante vai ter chamado a atenção dele e você vai saber mais claramente o que chamou a atenção dele, né? E se você não inova ainda, talvez o seu cliente possa te dar um pouco essa percepção, esse cheiro de que caminho você pode seguir para inovar, né? Eventualmente a criação de uma outra solução, a criação de um outro produto, a criação de uma experiência melhor, né? Enfim, acho que sem dúvida assim, o ponto zero da inovação é o feedback do cliente, sabe? Um ponto que a gente costuma falar bastante é que as soluções mudam, os problemas permanecem, né? Então, assim, cada vez mais o empresário, enfim, a pessoa que está buscando inovar, tentar entender realmente os problemas que o cliente dele sofre, né? Enfrenta no dia a dia e não necessariamente se apaixonar tanto pela sua solução, né? Eu acho que esse é um mega desafio, assim, sabe? Até dentro dos projetos que a gente atua lá, esse é um ponto que a gente tem que tentar sempre ir refletindo para a gente não se apaixonar demais pela nossa solução, né? Mas eu acho que estando com essa pulguinha atrás da orelha ali de, tipo, pô, será que eu estou apaixonado pela minha solução ou será que eu realmente estou resolvendo um problema relevante do meu cliente, sabe? Eu acho que esse é o passo zero, assim, sem dúvida. E também essa questão de problema, só uma coisa que me veio também, é que às vezes os problemas ficam e tudo, mas muitas vezes os problemas mudam também. Você acaba resolvendo determinado problema, mas com o passar do tempo, vem novos problemas, um cliente que trouxe uma questão nova, então está sempre aberto, né? Sim. A gente tem as nossas pesquisas e tudo, a gente passou pelo processo, né, do DNA de crescimento, é perguntar o tempo inteiro, porque nem todo mundo, a maioria das pessoas, não sei dizer o número ao certo, vai vir por livre, espontânea vontade, pegar e, peraí, deixa eu conversar aqui com a empresa e falar o que eu acho desse ponto. Muitas vezes a pessoa não vai falar nada, porque ninguém perguntou, né? Então, isso já é alguma coisa diferente para ser feito, né? Exato. E assim, acho que um ponto interessante a nível de empresa, assim, é você tentar ser proativo nas direções que você entende que são relevantes, né? Então, por exemplo, pedir um feedback para o cliente. Se você entende que é relevante, você tem que ser proativo naquilo, né? Pedir uma indicação de um outro cliente para o seu atual cliente. Se você entende que aquilo é importante, você facilitar aquele processo e ser proativo naquilo, né? Então, e assim, falando de inovação especificamente, não tem dúvida que o passo zero é escutar o cliente, sabe? Acho um ponto interessante também e acho que na Viva a gente bebe muito dessa fonte, né? Eu bebo muito dessa fonte no sentido dos diretores serem muito empreendedores, né? Serem muito visionários, conseguirem enxergar oportunidades, sabe? Acho que esse é um vetor interessante assim, para a inovação também. Falando um pouquinho sobre a energia solar como algo novo, né? Que também a gente comenta muito com os clientes, já está se falando mais nos últimos anos, mas para muitas pessoas é algo assim, nossa, começou agora? Sim. Na verdade, não. Aqui no Brasil é algo relativamente recente, mas querendo ou não, já tem mais ou menos uns 12 anos que a gente tem regulamentação, né, na área de energia solar fotovoltaica, só que em vários outros países isso já existe há muitas décadas. A própria placa fotovoltaica, o efeito fotovoltaico é muito antigo. A parte comercial é que, né, de uns tempos para cá que ficou mais conhecido. Mas tem os países aí que já tem 40, 30 anos, que as pessoas já têm essa prática. Por isso que você vai para a Alemanha, a maior parte das residências já tem. E assim, comparado com o Brasil, né, se for ver a questão de irradiação solar, nossa, aqui a gente é privilegiado, né? Exatamente, temos muito mais potencial. Só que é algo que veio de uns tempos para cá. A legislação começou aqui em 2012, né? Então, se você for pensar em questão de tecnologia, é algo relativamente recente, mas, como você mesmo falou, dos early adopters ali, 2012 até arrisco dizer até 2017, era mais assim, poucas pessoas que tinham acesso. Era um produto realmente um valor muito alto. O que vem ficando mais interessante, né? Principalmente aí depois da pandemia, a gente viu assim, cada vez mais pessoas conseguindo ter acesso. Então é um produto inovador, é algo relativamente novo, mas que está ficando mais pulverizado, né?
mas aqui no Brasil que é mais recente. Uhum. E essa questão da maior facilidade de acesso assim, se deve principalmente ao avanço da tecnologia? Sim, ao avanço da tecnologia e com isso também acaba barateando o custo, Sim. né? Pela lógica que todo mundo aí conhece, né? Inclusive a gente teve um fato curioso do ano passado para cá, tivemos muitas mudanças, não só no setor, na parte de legislação, tivemos uma nova lei que entrou na parte de energia solar, mas a gente teve uma maior produção de painéis fotovoltaicos na China, maior disponibilidade de silício. Então, assim, isso tudo fez com que os valores ficaram mais acessíveis mesmo, né? Então, a gente, como aqui no Brasil, mais de 90% dos equipamentos é tudo importado ainda, a gente depende muito da tecnologia externa, dólar, então tudo está impactando, a gente tem que estar olhando para tudo isso, né? Legal. E, assim, pô, acho que o grande tema aqui é a inovação, e acho que a energia solar um dos maiores cases de inovação, talvez, né? Porque é a inovação que todo mundo tem a possibilidade de inovar, né? Então isso é bem bacana. E trazendo um pouco para essa questão que você trouxe, né? De existir outros lugares no mundo que são muito mais desenvolvidos a nível de energia solar do que o Brasil. Um ponto bem interessante quando a gente fala de inovação do ponto de vista empresarial, né? Vamos falar assim, é essa questão de tentar observar o que acontece em outros países para trazer para cá também, sabe? Sim. Eu acho que esse é um tema bem sensível, assim, então a gente tem que ter bastante cuidado para trazer, né? Porque às vezes fica parecendo que é uma cópia ou algo do tipo, mas assim, te confesso que eu já conversei com se não me engano, uns 2 ou 3 fundadores de empresas relevantes, assim, e, cara, da onde que veio essa ideia? Pô, a parada muito interessante, muito inovadora. Ele falou, cara, sentei na frente do computador, vi o que eu era capaz de fazer, procurei o que existia fora e dava certo e trouxe para cá, sabe? Então, assim, de certa forma, e diga-se de passagem, né? Só de você trazer algo que dá certo fora para cá já é um mega desafio, né? Porque o Brasil tem todos os possíveis desafios para o empreendedor, né? Todos os possíveis desafios para, enfim, burocráticos e por aí vai, né? Então, mas eu acho que é interessante isso que você está falando em relação à energia solar, né? Que se tem algo que já dá certo em outros lugares, né? A tendência muito grande é que a coisa vá avançar cada vez mais aqui, né? Pessoal, então, muito obrigada para você que assistiu o vídeo até aqui. Fica o nosso convite para acompanhar o nosso canal. A gente traz vários assuntos aqui no canal diferentes sobre inovação, sobre empreendedorismo, sobre novas tecnologias. Então acompanhe não só aqui, mas também no nosso Instagram, que é o @VesperaEnergiaSolar. Temos muitos conteúdos, mande sempre aí uma mensagem, deixe seu like, compartilhe com os amigos. E eu queria aproveitar também e agradecer novamente o Humberto, que topou vir aqui gravar esse vídeo com a gente. Então, muito obrigada, Humberto. Show de bola, Mirelle. Eu que agradeço aí pela oportunidade. Acho que foi um papo bacana, né? Bem leve, bem solto. E a gente conseguiu passar por bastante coisa de inovação, energia solar. Então, só agradecer mesmo. Ótimo.